Hello, Ardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do Black Clover, seu episódio de número 105, um episódio que foi comédia, lágrimas e reencontros. E é assim que eu posso dizer sobre esse episódio, não foi relevante, não foi importante, e é aquele episódio que é só para, digamos, abaixar, digamos, fazer com que os fãs se acalmem, para que eles respirem, por conta do que? A gente sabe que Black Clover, esse arco dos elfos da guerra, tá tendo uma sequência de várias batalhas, e são episódios, às vezes, que faz 2 ou 3 batalhas seguidas. Então os fãs ficam com uma hype, só que daí a obra tem que acalmar um pouco para que eles comecem a respirar, para que eles não esperem que todo episódio vai ser tão empolgante como foi o anterior. Então, para todo caso, esse episódio foi bem isso, foi só um reencontro, foi pura comédia, então não teve nada, digamos, de super interessante. Mas mesmo assim eu vou ressaltar algumas coisas do episódio que eu gostei rapidamente, porque também nem tem muito o que destacar, digamos, como eu disse, só foi comédia. Para todo caso, vou falar de Black Clover, seu episódio número 105, mais conhecido como A Volta de Iruko e todos os Touros Negros, ou praticamente todos, rumo à capital real. Então vamos começar sobre a parte que eu achei mais interessante do episódio, que foi a parte da volta do Iruko. Por conta do que? A gente sabe que é um dos melhores personagens de Black Clover, dos Touros Negros, é um dos que mais tem carisma, então acontece que foi bem legal ver, digamos, que a determinação do Asta, da Vanessa, do Magna, então a gente viu que finalmente eles conseguiram, porque o caminho que o Iruko estava tomando era um caminho, digamos, que rumo à morte, eu posso dizer, pelo menos é isso a interpretação que eu tiro do episódio, por conta que vemos que a mãe dele estava, digamos, que fazendo com que um sinal para que ele se aproximasse dela, e quanto mais ele corria, chegando próximo dela, mais ele estava se distanciando, digamos, que da volta para seus companheiros. Então acontece que a gente viu que, ao mesmo tempo que ele já estava tomando um rumo, provavelmente, digamos, partindo daquele mundo, digamos que do reino de Clover, a gente vê que o Asta, ele tá com uma determinação enorme, ele tá tentando aplicar vários golpes, mas digamos que o Ki do elfo mostra que ele não tá permitindo quase nada de ataques. Então a gente viu que mesmo assim é mostrado um pouco do elfo, o que ele pensa. E foi muito legal porque a gente vai vendo conforme os episódios vêm passando, a maioria dos elfos não quer exterminar os humanos. Eles realmente do fundo do coração queriam, digamos que, coexistir. Só que acontece que o ódio é maior. E esse ódio faz com que haja um descontrole, digamos que mentalmente, seja na mana, seja fisicamente. Então eles não conseguem nem controlar o próprio poder deles. Então acontece que eles ficam descontrolados e acaba que eles podem acabar, digamos que, com os humanos sem que fosse por intenção realmente, por conta que o ódio é tão grande que nem mesmo eles aguentam esse ódio. Então, na minha opinião, foi legal porque mostra que aquele elfo que estava controlando o Iruko, acho que é o Urufero o nome dele, foi bem bonito ver que ele realmente sorria, digamos, quando ele encontrou lá o primeiro Rei Mago. Então foi muito bonito porque mostra que todos os elfos realmente do fundo do coração queriam ter, digamos que uma forma de viver com os humanos em paz, em alegria. Eles não queriam, digamos que, ser exterminados, eles não queriam ter que exterminar os humanos, eles só queriam paz. Só que acontece que infelizmente isso não aconteceu. E por conta disso o ódio nasceu. E esse ódio é o que alimenta eles agora com esse feitiço de reencarnação. E não é à toa que eles mesmos não têm o próprio controle agora sobre o corpo que eles estão, digamos que, possuindo. Então, na minha opinião, tá sendo bem legal essa parte. Eu espero que a obra continue desenvolvendo de uma maneira que fique bem bonita. Mas o que a gente já pode ter e crer é que os elfos realmente não querem. Mas podemos dizer que eles estão sendo controlados pelo ódio deles ou por algo maior. Mas para todo caso, a gente vai descobrir isso talvez com o tempo, mas eu tô gostando bastante de ver isso. A gente viu que no final o elfo que estava controlando o Iruko, ele fala que queria se tornar amigo dos humanos, mas acaba que ele parte desse mundo, provavelmente ele morreu mais uma vez por conta que o Asta liberta esse elfo, por conta de que foi muito bonito a fala do Asta. Se nós fizemos alguma coisa a vocês, me desculpe, Gomen. E era de coração essa fala do Asta. Então, na minha opinião, foi uma fala muito bonita, foi uma fala muito sincera, foi do fundo do coração dele. Então acontece que vemos que mesmo assim o Asta não quer perder o companheiro dele e ele tem que libertar, digamos que o Iruko, digamos que desse elfo. Então acontece que vemos que no momento que o Iruko ainda estava andando, as vozes dos companheiros dos Touros Negros chegam até ele. Então nesse momento ele se despede da mãe dele, digamos que a mãe dele sorrindo em lágrimas, ela digamos que volta para onde ela estava e vemos que o nosso garoto elétrico começa a tomar o rumo de volta, digamos que para o reino de Clover, digamos que para seus companheiros. E foi muito bonito porque conforme ele andava, digamos que a gente via o crescimento dele novamente e a gente via a cada fala de cada companheiro, digamos o que a Noelle pensa, o que o Asta pensa, o que o Magna pensa, o que a Vanessa pensa, desde seja um momento que ele entrou para os Touros Negros, como um momento que foi muito marcante com seus companheiros. Então cada fala, digamos, fez com que ele conseguisse voltar. Então, na minha opinião, foi muito bonito a volta do Iruko e não tinha como. Se você gosta dos Touros Negros, você provavelmente se emocionou um pouco. Então, particularmente,
ver a volta dele, ver o Asta, a Vanessa, o Magna, digamos que todos felizes, o Magna mais ainda, porque como ele falou, digamos que afinal não seria o Asta versus o, como eu posso dizer lá, que eu esqueci o nome, o Yuno, seria ele versus o Uruko, porque mostra realmente um símbolo, uma amizade sincera, digamos que companheiros. Então, particularmente foi muito bonito ver essa cena, e depois já daí volta pro clima de comédia, onde vemos o Uruko todo envergonhado, já querendo, digamos, machucar o Magna com a magia dele. Então foi uma parte bem bonita que eu tinha que destacar, porque eu acho que foi a melhor parte do episódio, sem dúvidas. Foi uma cena muito bonita, por conta que você vê o Magna abraçando o Uruko, digamos que a preocupação de seu companheiro se questionando, falando se ele ainda é um membro dos Touros Negros, por conta de que ele reconhece a culpa dele ter sido possuído por um elfo, dele ter destruído a cidade, digamos, era o corpo dele. Então vê, digamos que o laço de companheiros, digamos que eles falando, é claro que você é um companheiro, seu Baka Yarou. Então foi muito bonita, é de cortar nosso coração, porque é uma cena que é pegada na emoção do drama, digamos que na preocupação do Uruko, digamos que a gente vê depois ele agradecendo os seus companheiros por tudo que eles fizeram, digamos, em torno da cidade, ou digamos que derrotando ele mesmo. Então, sem dúvidas, eu acho que foi uma das melhores partes. Eu ainda tinha que colocar essa parte no vídeo, eu tinha que destacar isso, porque a preocupação do Uruko sobre tudo que ele fez e perguntando se ele ainda era um dos membros dos Touros Negros foi muito bonito, e a resposta foi mais ainda, porque tudo que eles fizeram era para trazer esse companheiro novamente. Mas agora vamos falar do reencontro dos Touros Negros e do encontro, ou melhor dizendo, da apresentação de Henry para Magna, Uruko e Vanessa. Por conta do que? Vemos que o Gordon, o Gaucher, a Grey, o Asta já conhecem ele, só que eles conhecem de pouco tempo, né? O Asta até conhece mais tempo, mas digamos que os outros membros é mais recente, digamos que é do mesmo dia que eles estão conhecendo, por conta de que a gente deve lembrar que provavelmente nem deve ter passado muitas horas que tá acontecendo essa guerra, não é mesmo? Então acontece que a gente vê que o Magna, a Vanessa, tipo, e o Uruko, eles já chegam todos surpresos, tipo, o que aconteceu com a base? O Asta também fica meio surpreso em ver, digamos que os destroços. Só que eles começam a fazer várias perguntas e digamos que o Gordon e a Grey não estão sabendo responder, só estão murmurando. Só que o Asta adquiriu uma habilidade, digamos que de conseguir visualizar ou de conseguir ouvir murmúrios. Isso é incrível, digamos que o Asta nem precisa ter magia, porque a magia dele é conseguir distinguir o que os companheiros estão falando. Então é incrível isso. Mas para todo caso, a gente viu que daí o Magna pergunta quem que é esse cara aí que está com o nosso traje, e o Asta só fala: Magna Senpai, respeite, ele é o nosso grande Dai Dai Senpai, por conta que realmente o Henry, eu posso dizer que talvez ele tenha até a postura de vice-comandante, por conta do que? Ele é o dono da base dos Touros Negros, ele já estava morando lá, digamos que o Yami foi falar com ele, então eu acredito que ele foi o primeiro recruta, talvez, do Yami, se eu não me engano, quando foi mostrado, digamos que o episódio, quando o Yami fala com ele, que dá, digamos que o símbolo dos Touros Negros. Então, acontece que isso foi muito bacana, por conta que realmente o Henry é o senpai, talvez, do Magna, porque provavelmente ele recebeu, digamos que, a vestimenta dos Touros Negros antes. Embora quando o Yami dá a vestimenta, eu não sei se já não tinha membros no esquadrão. Então fica aí essa dúvida. O Henry, digamos que só morava talvez com o Yami, ou melhor dizendo, os Touros Negros só moravam com ele. Então fica difícil. Mas podemos considerar que no momento atual ele talvez seja o senpai até do Magna. Talvez seja o mais antigo de todos os Touros Negros. Porque pelo menos é isso que o Asta fala nesse episódio. Então, acontece que vemos que basicamente ele já fala: não chegue perto, senão sua mana será drenada. Então foi muito engraçado isso, porque ele continua falando de um jeito bem lento, devagar, e assim a pessoa não vai conseguir entender na hora. Tipo, o Magna já estava chegando próximo e ele teve a mana drenada. Mas foi bem engraçado essa parte, por conta que finalmente eles conhecem, digamos, o Henry. E o Henry é um dos melhores personagens, na minha opinião. Ele mal aparece, mas a gente sabe que ele é extremamente poderoso. E muito engraçado, porque, sério, que se você tá nos Touros Negros, você vai, digamos que, se divertir muito lá. Pra todo caso, tendo falado então do Henry, vamos falar do que aconteceu, porque o Asta realmente ouviu os murmúrios do Gordon, da Grey, mas era sobre quem? Sobre o Gaucher, porque ele também foi pego pelo feitiço de reencarnação dos elfos. Ou seja, essa magia transformou ele, só que ele ainda conseguiu manter a consciência. Não é à toa que ele saiu da base dos Touros Negros para não machucar seus companheiros. Então, como o próprio Asta falou, ele ainda estava se importando, digamos que, com vocês. Então foi bem legal essa parte. Vemos que o Gaucher, quando ele saiu, ele tinha consciência, mas provavelmente agora ele talvez já tenha sido pego pelo elfo. Bom, a gente vai saber isso quando ele aparecer. Mas para todo caso, acredito que falei da parte que eu queria, que foi o reencontro de todos, mas agora devemos falar ainda sobre o reencontro, só que agora é uma parte mais engraçada e é uma parte que daí já vai rumo ao final do episódio. Vamos falar sobre a volta da Charmy. Mas vamos falar então já do final do episódio, já para concluir. Então, acontece que vemos que a Charmy realmente volta, e ela volta, digamos, em fúria. Digamos que quem é elfos perto da Charmy quando aparece
aparenta ser uma, porque a gente já viu que o Asta e todos se preocupam. Eles veem a marca dos elfos, digamos que na bochecha dela e fala Charmy Made, Charmy Senpai Made. Tipo, até ela foi pega. Então acontece que ela estava em fúria, porque ela fala, eu vou exterminar todos vocês. Como vocês pensam em fazer isso com a minha horta, que eu tive tanto carinho, amor e tempo para produzir, digamos que esses alimentos para comermos juntos? Me diga, quem fez isso com a minha horta? E daí o Asta só começa a falar, Byakuya, elfo. Então foi muito engraçado, porque a Charmy já fala, eu vou acabar com os elfos. E foi muito engraçado, porque a raiva dela, tipo, era destinado a quem fez aquilo com a horta dela, que destruiu. Então não importa, tipo, se você era humano ou qualquer um, ela iria te exterminar, ela iria acabar com você. Você provavelmente seria castigado pela Charmy Senpai. Então, sem dúvidas, foi a parte mais engraçada. Charmy é uma das melhores personagens Black Clover, na minha opinião, eu gosto muito dela. Sei que ela vai ter grandes momentos ainda, mas, pra todo caso, a gente viu que a marca lá dos elfos nela, na verdade, era só molho, tanto que ela lambeu. Pra todo caso, a gente viu que ela ainda está em fúria, porque ela faz uma magia de comida, né, para que a mana de todos se restabeleça, e ela fala, vocês vão comer e a gente vai atrás deles agora. Então acontece que eles não tinham escolha, ou comiam ou comiam. E o Asta pensava, se eu comer talvez eu ganhe mana, e a Charmy já dá a triste notícia para ele, e ele fala que vai comer para afogar as mágoas. Então foi muito boa essa parte, sem dúvidas eu achei muito engraçado. E vemos que daí nesse momento em diante, o Henry, ele olha para os companheiros dele, porque ele sempre esteve olhando, né, porque ele sempre morou lá, e ele fala que finalmente esses são os verdadeiros touros negros. Então, tipo, nesse clima leve de comédia, porque o Asta estava falando toda a situação para os seus companheiros, tudo que aconteceu, falou sobre a entrada do Zora, falou, digamos, sobre os elfos que estão, digamos, reencarnados, deve ter falado um pouco sobre as batalhas deles. Então acontece que daí vemos que o Henry já faz, digamos, que a fortaleza dos touros negros ser reconstruída e já para ir no modo de combate. Então eles vão rumo à capital real e assim o episódio se conclui. Mas então era isso, meus queridos corrais, que eu queria falar sobre o episódio de número 105 de Black Clover. Um episódio que, sem dúvidas, ele foi muito engraçado, ele foi muito emocionante. Foi aquele episódio, realmente, como eu falei, para quem é fã da obra, para quem é fã dos touros negros. Por conta de que já vem de uma sequência de batalhas, foi um episódio, digamos que para dar uma acalmada. Mas eu prefiro quando tem episódio assim do que episódio, digamos que podemos considerar filler. Então ainda prefiro um episódio de pura comédia que continue adaptando o arco. Mas para todo caso, gostei muito da parte do Ruko, gostei de ver o reencontro de todos os membros. Eu acredito que o Asta, digamos, ele ainda está com alguns ferimentos de ter usado a Cuneiforme. Então eu gostaria de ter visto, digamos que na magia lá da comida da Charmy, digamos que uma recuperação fisicamente para o corpo dele. Digamos que, como ele não tem mana, uma recuperação para todas as áreas onde está machucada. Mas eu não sei se a magia dela fazia efeito, era o foco só restabelecer a mana. Mas eu gostaria de ter visto, digamos que uma recuperação, digamos que se ele ainda estava com alguma dor. Porque ele sempre usa Cuneiforme, ele sempre tem, digamos, efeitos colaterais. Então seria legal ver, digamos, a recuperação totalmente do corpo dele. Mas aparentemente ele não está machucado, pelo menos foi isso que foi mostrado. Mas então, acredito que era isso que eu queria falar sobre esse episódio. E se sua pergunta é, Haruhi-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, meu querido Kohai, minha querida senhorita, eu posso ser bem sincero com vocês e falar que eu espero que fosse ainda focado nos touros negros, neles chegando na capital real. Mas eu não sei, porque a história sempre toma um rumo diferente, afinal são várias batalhas. Pode ser, por exemplo, que eles queiram focar talvez no Fira do Yami, ou na Noelle, digamos assim, na Mimosa, ou até mesmo no Patori que foi mostrado na prévia, mas eu ainda acredito que deve ser mostrado um pouco do Asta, tipo, eles chegando na capital real, ou eles próximos, deve ter alguma imagem focada disso, mas provavelmente já vai ser o foco a capital real, e quem está, digamos que, lutando lá. Então a maior chance de aparecer talvez até seja o Yuno, que provavelmente já deve ter chegado lá, mas a gente ainda não sabe, a gente só vai saber no próximo episódio, mas assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?